Olá pessoal, nessa videoaula vou falar sobre processadores. Então, primeiramente, o que é um processador? Processador, também chamado de CPU, ele é o componente de hardware responsável por processar os dados e transformar em informação. Por isso que ele é chamado de cérebro do computador, um circuito eletrônico que interpreta e executa todas as instruções do seu computador ou do seu dispositivo computacional. Então, ele também transmite essas informações para a placa-mãe, que por sua vez a placa-mãe pode transmitir essas informações para uma memória RAM, para um monitor, para a impressora. Então, ou seja, todas as instruções, todas as informações que trafegam pelo sistema computacional são processadas, executadas no processador. Então, assim, dentre outras funções de processador, então, eles também são responsáveis por fazer cálculos e tomadas de decisões lógicas. Então, nas características do processador, dentre algumas características importantes, nós temos o clock interno, que é a frequência do processador. Então, basicamente, essa frequência ela define a capacidade do processador em processar informações ao mesmo tempo. Então, o clock interno ele corresponde à quantidade de operações por segundo que um processador é capaz de executar. Esse clock interno ele é expresso em Hz. Então, por exemplo, a gente tem um processador de 800 MHz. Então, mega, a gente pode associar o mega com milhão. Então, basicamente, aquele processador tem uma velocidade de processamento de 800 milhões de operações por segundo que ele é capaz de executar. Atualmente, o clock, o clock dos processadores em ambientes desktop, ele chega na casa dos gigahertz, que é bilhões de ciclos por segundo. Uma coisa que é importante se dizer é que os processadores eles possuem diferentes gerações de fabricantes e também têm arquiteturas diversas. Então, assim, não é totalmente correto comparar a velocidade dos processadores, apenas com a frequência do clock. Tem uma medida bastante utilizada, que é para medir o desempenho do processador de forma direta, que é o T-flop, que é o teraflop. Então, essa medida ela é capaz de dizer quantas operações matemáticas de ponto flutuante o processador é capaz de calcular. Então, assim, essa medida ela é uma medida mais direta de desempenho do processador, que pode ser utilizada. Outra característica importante dos processadores é que eles podem ser monocore ou multicore. O core significa o núcleo do processador. Então, os processadores monocores são processadores que só possuem um núcleo. Processadores multicore são processadores que possuem multinúcleos, vários núcleos. E hoje, atualmente, no mercado a gente encontra processadores multinúcleo, processadores com 2, 4, 6, 8 núcleos de processamento, chamados de dual core, quad core, hexacore, octacore, decacore e por aí vai. Bom, os componentes principais de um processador são 3. A unidade de controle, unidade lógica aritmética e os registradores. A unidade lógica aritmética ela é responsável por efetuar os cálculos aritméticos, como soma e multiplicações, e operações lógicas, como comparações, AND e OR. Outro componente importante dos processadores são os registradores. Os registradores eles são pequenos espaços de memória que ficam dentro do processador, dentro da CPU. Eles são usados para armazenar os dados que estão sendo processados atualmente dentro da CPU. Os registradores eles são a memória mais rápida dentre as outras memórias que existem no sistema computacional. Então, os registradores são as memórias mais rápidas que um computador possui. Outro componente importante do processador é a unidade de controle. A unidade de controle ele coordena todas as atividades do processador. Ele gerencia
também os demais componentes. Na verdade, ele gerencia, coordenando o fluxo de dados da ULO, dos registradores, da memória principal, que vem da memória principal, que vai para a memória principal, e também para os dispositivos de entrada e saída. Isso mostra a importância dos processadores. Então, basicamente, um dado controle decodifica e executa as instruções dos programas. Uma característica muito importante dos processadores é a memória cache. Então, a memória cache ele é um tipo de memória auxiliar. Basicamente tem como principal objetivo diminuir o tempo de transmissão de informações entre o processador e os outros componentes, né? Basicamente, olha, ele serve para guardar os dados mais frequentemente usados pelo processador, né? Quando ele traz da memória principal. Isso diminui bastante o tempo de transmissão das informações, fazendo com que o resultado do processamento seja mais rápido. É uma memória de grande velocidade, fabricada dentro dos processadores, né? E quanto mais memória cache seu processador possui, maior o desempenho que ele vai apresentar. Então, na memória cache, é importante entender que existem vários níveis de memória cache, né? Existe o nível L1, nível L2, nível L3, nível L4, né? Esses níveis ele tem capacidades de armazenamento diferentes, né? E esses níveis, do 1 ao 4, ele vai se distanciando do processador. Então, primeiramente, no nível 1, por exemplo, o processador ele pesquisa se um dado mais frequentemente utilizado está na memória cache L1. Se não tiver, ele procura na memória cache L2. Se não tiver na L3, e por aí vai, né? Então, quanto mais memória cache, mais rápido vai ser o seu processador, porque ele pode armazenar mais informações que são frequentemente utilizadas no seu computador. Bom, uma coisa que é importante entender, né, é a geração e os modelos de alguns processadores. No caso dessa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos de processadores da Intel. Como identificar se o seu processador é bom, se ele é rápido, qual é a geração, qual é o modelo. É bem simples, tá? Como vocês podem ver aí no exemplo, né? Nesse caso aqui, nós temos um processador Core i3. Né? Um Core i3 e tem essa especificação aqui. O primeiro número representa a geração. No caso aqui é um processador da 6ª geração. 006 é o modelo. E o sufixo representa uma característica deste modelo. No caso, se o seu processador tiver um U, né, ele basicamente quer dizer que o processador trabalha com baixo consumo de energia, indicado, por exemplo, para esse processador ser utilizado em laptops. Um exemplo aqui com o Core i9. Né? Core i9 aqui, atualmente, né, na data dessa aula, temos Core i9 com 10 núcleos e acho que até 18 núcleos. Então esse Core i9 aqui, ele é da 8ª geração, o modelo dele é 950 e ele tem o sufixo H e K, né? O que significa o H e o K? O H significa alta performance para gráficos, né? Ou seja, inclui uma placa de vídeo integrada, um pouco melhor do que o modelo padrão. E o K significa unlocked, né? Que é como se fosse destravado. Né? Significa que o processador pode ir além da sua velocidade pré-determinada através de um overclock. Né? Lembra que eu falei do clock? O clock é a velocidade, é a quantidade de instruções que o seu processador consegue executar por segundo. O overclock você consegue aumentar ainda mais essa capacidade desse processador. Né? Então, quando ele permite isso, né, tem uma configuraçãozinha que você pode fazer no computador que vai permitir você fazer esse overclock. Então, vamos aqui a um exemplo de como eu faço para identificar
aqui qual é o meu processador. Então, eu tenho aqui o meu Windows 10. Bom, primeiramente, se você estiver utilizando o Windows 10, você vai primeiro colocar, digitar Ctrl Alt Delete, né? E você vai vir aqui em Gerenciador de Tarefas. Aqui em Gerenciador de Tarefas, se ele tiver assim, ó, se não estiver mostrando nada, você vem aqui em Mais Detalhes. Então, aqui em Mais Detalhes, você vem aqui em Desempenho. Desempenho, CPU, agora que você sabe que CPU é processador, né? Tem como você verificar aqui, ó. No meu caso aqui eu tenho um Core i5, né, da 6ª geração, o modelo é 360 e o sufixo é U, ou seja, o U que foi falado, né, há pouco tempo, que ele é indicado para laptops. Meu processador ele tem uma capacidade de executar, no caso aqui são de 2 GHz, 2 GHz é mais ou menos aí 2 bilhões, né, de instruções por segundo, né? Aqui no caso eu tenho essas informações do socket, no caso eu só tenho um socket que é um local onde eu coloco o meu processador, ou seja, minha placa-mãe só tem um local, beleza? Aqui tem 2 processadores virtuais. Bom, como eu estou utilizando a máquina virtual, essas informações do meu processador não é correta, mas se você não estiver usando máquina virtual, você vai verificar que essas informações vão estar corretas no seu computador, onde você vai ver, por exemplo, a quantidade de núcleos. No caso, se mesmo assim você ainda quiser saber mais sobre o seu processador, você pode vir fazer uma pesquisa, né? Nesse caso aqui, a pesquisa do meu Core i5 aqui, ó. Pesquisa simples, né? Ele mostra aqui algumas informações importantes. No meu caso, meu processador tem 2 núcleos, ou seja, para cada núcleo eu tenho uma ULA, um AUC e um registradores, né? Posso fazer aqui até 4 threads, né, com ele. A velocidade aqui 2 GHz, a frequência máxima que eu posso atingir no overclock é 3.10 GHz, que no caso aqui seria 3 bilhões e 100 milhões de instruções por segundo. Memória cache 4 MB, quanto mais memória cache melhor, mais rápido vai ser o seu processador. Tá? Então essas são as características básicas para a gente identificar um processador. Tá? Bom, aqui eu vou apresentar algumas questões encontradas em provas de concurso a respeito de processadores, né? Até agradeço o apoio que algumas pessoas têm me dado, têm passado para mim essas questões, dizem que são questões que caem mais na prova. Enfim, vamos responder aqui umas 3 questões. Vamos lá. Dos componentes básicos de um processador, os registradores diz respeito ao fluxo, ao conjunto fixo de operações registradas em uma memória interna. Não, né? São pequenas áreas de armazenamento temporário usadas pela unidade de controle. São responsáveis por efetuar os cálculos aritméticos e lógicos? Não, essa aí é a ULA, né? Refere-se ao circuito eletrônico que gera pulsos, velocidade? Não. Aí, nesse caso aí, a resposta correta é a B, né? São memórias de armazenamento temporário. Por quê? Porque ele armazena as instruções que o processador está executando naquele momento. Então, quando falamos de processadores, outra pergunta, né? Qual é o item que é conhecido pelo número de ciclos por segundo de um sinal de sincronismo usado dentro do processador? Ciclos por segundo, né, que é a velocidade em Hertz, Hertz é a onda, né? Então você vai lembrar do clock interno, né? Do clock interno. Bom, tem uma questão aí que eu achei bem interessante, que é para a gente finalizar nossa aula. Vamos lá. Primeiro, considere uma máquina X que tem uma frequência baseada no processador de 800 MHz, né? Essa é a velocidade do seu processador, né? 800 MHz. Só lembra de mega, milhões, tá certo? Gigahertz, bilhões, né? Então, portanto, a máquina X possui um tempo de ciclo de clock de, né? Quando ele fala do tempo de ciclo de clock, um ciclo é uma onda, tá? Completa, tá? Uma onda completa. Então,
Se eu consigo fazer nesse processador 800 MHz, significa 800 milhões, né, de ciclos por segundo. 800 milhões de ciclos por segundo, né? Então, para eu saber aqui qual é a resposta de um ciclo, qual é o tempo de um ciclo, eu faço 800 milhões de ciclos em um segundo. Então, um ciclo eu faço em quantos segundos, ou nanosegundos, ou microsegundos, né? Bom, essa resposta aqui eu vou resolver com o auxílio da minha calculadora, tá? Isso aqui. Aqui é bem tranquilo, ó. Você vai colocar 1 dividido por 800 milhões. 800 mil milhões. Pronto. Ok. Beleza. Temos aqui a resposta, né? Só que ele está em microsegundos, nanosegundos. Nano é 10 elevado a menos 9. Então vamos voltar aqui. Vamos andar para a direita. Tá? 9 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, a vírgula para aqui, ó. Fica 1,25 nanosegundos. Né? Essa seria a resposta para essa questão, né? Que é a B. Tá? Então, pessoal, é isto, tá? Agradeço a atenção, né? E até o próximo vídeo.